Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Lucas Atano, que também é coordenador aqui da TV Câmara, com a equipe do Estúdio G, Espaço de Dança, uma escola de dança que nós temos aqui em Tupã, conceituada, que atende mais aí de 160 alunos aqui na cidade e que estarão representando a cidade de Tupã num importante evento na cidade de Curitiba, agora no mês de julho. E vamos contar um pouquinho da história, da trajetória do Estúdio G, Espaço de Dança. No primeiro bloco, nós vamos receber aqui com muito carinho a Tainá Grepina, que é uma das sócias fundadoras do Estúdio G. E no segundo bloco nós teremos aqui a Josiê Grepina, a sua irmã, que também estará falando um pouquinho sobre esse importante evento, onde nós teremos aí, como eu disse, as representantes da nossa cidade. Vereador Lucas Atano, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje, contando um pouquinho da história do Estúdio G, Espaço de Dança, e como eu disse, estarão representando a nossa cidade nessa importante competição, nesse importante evento em Curitiba, agora no mês de julho. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Agradecer toda a equipe da TV Câmara. Sempre importante quando a gente pode utilizar o espaço, a estrutura da TV para informar a nossa população e valorizar as coisas importantes que acontecem aqui na nossa cidade. Cumprimentar também a professora Tainá, que já está aqui no estúdio com a gente, também a professora Josiê, que são aí as sócias fundadoras do Estúdio G, que vão poder contar um pouquinho de uma grande conquista que as alunas elas tiveram e de um evento que elas vão poder participar lá em Curitiba. A gente fica muito feliz de recepcioná-las e agradecer então pela confiança de confiar na TV Câmara para vir aqui compartilhar essa história conosco. Muito bem lembrado pelo vereador Lucas Atano, a TV Câmara tem essa função social, não só levar o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal, mas o que temos de bom na cidade, E eu confesso que conversando aqui em off com as professoras, vereador, eu fiquei realmente surpreso pelo número de alunos que eles têm hoje, inclusive conversando com a professora José, ela contou um pouquinho desse período aí da pandemia que afetou todos os setores e não foi diferente também no setor delas, que elas atuam. Então é importante esse relato e um pouquinho da história, da trajetória. Professora Tainá, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Obrigado por ter atendido aí o nosso convite, contando um pouquinho da história de vocês, da trajetória da escola e desse evento que vocês estarão participando. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal, pelo convite. Lucas, Glaucio, agradeço muito à TV Câmara também pelo convite. E vamos lá contar um pouquinho da nossa trajetória. Eu e minha irmã, a gente começou muito nova, desde os 4 anos. Começamos lá no fazer o balé clássico, a nossa mãe nos matriculou e a gente começou a nossa trajetória aí. Bom, desde então... Perdão, só aproveitando esse gancho, que eu acho que é importante você falar, vocês começaram muito pequenas, com 4 anos, nessa faixa etária, mas assim, o que desencadeou isso? Vocês, as amiguinhas já participavam, de repente vocês gostavam de dançar em casa, aí a família viu que vocês gostavam de dançar e de repente vou matricular elas numa escola. Na verdade, assim, foi o sonho da minha mãe, Ela sempre gostou e nunca pôde fazer. E ela, graças a Deus, teve uma condição legal para poder matricular eu e minha irmã e fazer a dança. E ela falou, bom, já que hoje eu tenho 2 meninas, eu vou realizar esse sonho que eu não pude fazer. E colocou a gente, desde então a gente nunca mais parou. Maravilha. A gente foi fazendo desde os 4, depois continuou, até os 17 eu fiz aulas, depois eu comecei a ministrar as aulas. E foi o começo da nossa trajetória. E aí, como que surgiu essa possibilidade de vocês terem o espaço de vocês, a escola de vocês? Como que isso aconteceu? Como que isso... Na verdade, a gente trabalhava numa outra academia da cidade. Tá. E a nossa família sempre teve o sonho, maior eu e minha irmã, claro, de ter o nosso próprio negócio. E a gente a minha irmã fazia 10 anos que dava aula no local e eu mais ou menos uns 7 anos. E aí foi onde a gente viu que a gente estava preparada para realizar esse sonho nosso e a gente correu atrás e fez dar certo. Importante esse relato, vereadora? Quer dizer, um sonho, Elas tinham essa aptidão, essa vontade, a família viu esse talento nelas, e acreditou e chegou um momento que elas sentiram a necessidade de iniciar o próprio negócio como empreendedoras acima de tudo, visionárias. E com certeza é uma coisa que deu muito certo, até porque elas amam, a gente vê a paixão com que elas falam da dança.
Sem dúvida. Quando a gente pode trabalhar com aquilo que é prazeroso para a gente, obviamente tem desafio como qualquer outra profissão, mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, eu acho que os desafios são superados apesar da mesma luta, com muito mais tranquilidade, porque aí tem amor envolvido, tem paixão envolvida, você acredita naquilo que você faz. Então essa visão empreendedora que elas tiveram, de enxergar uma oportunidade de além de serem as professoras, serem também as empresárias daquilo que elas acreditam e poder investir na nossa cidade. E é o que eu falei, Glaucio, a TV Câmara também precisa mostrar essas histórias importantes. Claro. Um tupanense que acreditou no seu trabalho, que empreendeu aqui, que hoje arrecada imposto no município, que tem potencial para gerar emprego no município, que atende 160 crianças, então são 160 pais e mães que estão ali envolvidos, sim, famílias envolvidas. Então, embora seja um negócio, isso tem um impacto social importante. Então, acho que tudo isso é de dar louvor e é importante que a TV possa noticiar e divulgar. Com certeza. Tainá, pelos meus cálculos aqui, vocês têm 4 anos já de história. Isso. Então, vocês começaram por volta de 2019, isso, 2020. Começamos e já paramos por causa da pandemia. Vamos chegar nesse ponto agora, que é uma questão, é importante vocês relatarem. Aí veio a pandemia, no coronavírus, que afetou toda a humanidade, todos os setores. E com vocês, acredito que também não foi diferente. Conta um pouquinho como foi esse momento aí delicado. Vocês já acabaram, né, recém-inaugurados, né, com aquele gás de expansão, nossa, de atrair mais alunos, e aí veio uma pandemia. Confesso que foi assim, desesperador. Foi desesperador. Teve dias de eu e a Josi levantar e falar assim, misericórdia, o que a gente vai fazer hoje para conseguir chamar a atenção dessas crianças através do computador, através do celular, através das mídias, porque elas estavam em casa e a gente estava na sala do estúdio, só faltava plantar bananeira para poder chamar a atenção delas. E as aulas eram remotas, né? Era remota e foi muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por isso. A gente acabou fazendo alguns cursos sobre conseguir trabalhar remoto. Vocês tiveram que se reinventar, sim, na verdade, né? Sim, tiveram que atrair a atenção das crianças. Claro, teve a maioria dos pais assim não aceitaram porque achava que não era viável, que as crianças não iam querer. E tudo bem, né? E algumas outras alunas assim que são parceiras nossas continuaram e que foi que ajudou a gente a continuar. Que legal, que bacana. E o interessante, Tainá, que eu conversando com a sua irmã e com você, né, antes de iniciarmos o programa, a faixa etária que vocês atendem são de 10 a 12 anos, mais ou menos essa faixa etária. A gente começa dos 4 dos 4 anos. Mas, perdão, 10 a 12 anos são as meninas que não estarão participando do evento. Isso. Mas a faixa etária que vocês trabalham, quer dizer, são crianças, né, bem pequenas aí, no início da... A gente tem hoje aluno no estúdio aos 3 anos, que começa, na verdade, que a gente pega aluna lá. Dos 3 até os 17 anos, hoje a gente tem alunas. É bem, assim, bem grande a faixa etária. Entendi. E aí, nessa competição em si, a faixa etária será de 10 a 12 anos? De 10 a 12 anos. Essa equipe? Isso, a equipe, uma turminha, que são das nossas meninas do balé intermediário. Que maravilha. E qual que é a rotina de vocês aí durante a semana? Como que assim, os dias? Quais são os dias que vocês normalmente ministram essas aulas? Qual que é a periodicidade, essa interação junto a essas alunas? Na verdade, a gente tem turma no período da manhã também, começa amanhã. Mas, assim, é bem pequeno porque geralmente as crianças de manhã estão na escola. Sim. Então, a gente tem 2 turminhas no período da manhã e à tarde é os horários que bombam. Então, a gente começa a partir das 2 e vai até às 20 horas. Olha que... Então é bem assim, puxado. A tarde a gente começa e não para nunca mais. Isso quando a gente não sai de lá 8h30, porque até conseguir organizar tudo, a gente sempre faz um bate-papo, eu e a Josi, no final de todos os dias, para saber como é que foi as aulas, se teve alguma coisa que a gente precisa rever, alguma situação, mãe para responder, mãe para receber, porque quer conversar, quer saber alguma coisa. Eu acredito também, né, Tainá, que uma coisa importante que vocês, além de ensinar a dança, as várias modalidades de dança, mas acho que o importante também, que eu acho que as crianças, que eu acho que é o principal, é o espírito de união, de equipe, sim, o que elas levam para casa também
de aprendizado, de disciplina acima de tudo, de comprometimento. Acho que são valores aí que valem a pena. Enormes. Tanto é que a gente brinca lá, brinca não, é a verdade, né? A gente fala que lá no estúdio é a nossa segunda família, porque é onde todo mundo se encontra, é leve, é gostoso, elas estão fazendo o que elas gostam e assim, é muito gostoso, é gratificante, é muito legal. E a evolução dessas crianças, como você falou, tem crianças ali que começam com 3, 4 anos e vão evoluindo. Eu acho que também como professoras, também acho que é algo que não tem preço, né? Não Essa tem. evolução, essa dedicação. E os sonhos dessas crianças, né? Elas almejam, assim, elas têm algumas referências, né, no mundo da dança, que elas querem, de repente, seguir a carreira, a trajetória. É assim, na verdade, assim, muitas, inclusive meninas assim que a gente já formou, que já até pararam de dançar, né? Mas o sonho delas, eu e a Josenda, a gente fala que a gente acredita que o sonho delas eram fazer dança. Mas assim, a gente sabe que é um pouco complicado essa área, né? Para seguir como bailarina profissional, a gente precisa assim de um apoio extremo da família, de amigos, porque não é fácil, é uma carreira complicada. Quando você fala complicada, no sentido assim de competitiva, não tem muito espaço. Não tem muito espaço, principalmente pra gente que é aqui do interior, é ainda mais difícil. E assim, é árduo, né? Você tem que estar lá todo dia, você tem que ser comprometida, você tem que pôr aquilo que você quer na cabeça e seguir em frente, falar, eu tenho que estar todo dia lá dentro. E eu acredito também, Tainá, que o vereador está aqui, Lucas Atano, e eu acredito que o apoio do poder público também é importante, né, nessas ações, porque com o poder público, de repente, criar aí possibilidades, situações onde a escola possa participar, possa se, né, apresentar o seu trabalho, como disse o vereador, mostrar o que temos de bom aqui na cidade. Então, é importante, né, vereador, a gente abrir esse espaço, mostrar o que temos aqui na cidade e, claro, também, na medida do possível, o poder público também proporcionar algumas situações, alguns eventos, né, fomentar. Importante o que a Tainá disse, a professora Tainá disse, que realmente é complicado, é um mercado complicado, competitivo, e eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Sem sombra de dúvida. Primeiro, Glaucio, Tainá, não é segredo para ninguém, Glaucio sabe disso, sou um apaixonado por educação. Sim. E a gente sabe o papel educacional que o esporte, a dança, as manifestações artísticas de um modo geral, tem na formação das nossas crianças. Então, assim, o poder público precisa, não é nenhuma questão de poder, é uma questão de dever incentivar, fomentar, proporcionar a utilização dos espaços públicos, dos eventos públicos, para que a gente possa dar esse espaço e dar a condição de que, não só para a dança, que é o tema do programa de hoje, mas que as manifestações esportivas, culturais e artísticas possam ser apresentadas, estimuladas, acessíveis, a gente tenha a condição de que as crianças conheçam esse mundo, que as famílias conheçam esse mundo e saibam o que é possível, que tem na cidade, o que dá e o que não dá para fazer, porque é grande a quantidade de pessoas que muitas vezes não sabem as oportunidades que existem na própria cidade que elas moram. Sim. Então, e isso não é um problema de quem está lá no Estúdio G, isso é um problema que o poder público precisa articular para apresentar para esses jovens, apresentar para essas famílias esse volume de oportunidades que tem. Seja de um curso técnico, seja de um curso de balé, seja de uma atividade esportiva. Então, assim, a gente precisa que os gestores públicos do nosso município, do nosso estado, do nível federal, pensem também em políticas públicas e de maneiras de incentivar. E isso é desde micro, como, por exemplo, ceder um espaço público para uma determinada apresentação, até num nível macro de ter política de fomento, de ter forma de estimular, de por que não fazer uma parceria público-privada onde o município possa arcar com o custo de um aluno que não tem condição de pagar para uma escola, mas que ele possa estar ali dentro. Mas para isso não é só legislativo, não é só executivo local, a gente precisa de uma grande articulação que tenham políticos pensando nisso. Então acho que a gente primeiro fazer esse pequeno cutucão, dizer que a gente precisa que isso aconteça, assim como eu também fui procurado pelos professores, por pais de alunos da escola delas, por exemplo. Então a gente precisa mesmo que o poder público pense em políticas públicas para incentivar isso, estimular e levar a acesso de toda a comunidade um projeto tão bonito como esse. Com certeza.
Bom, nós chegamos já no fim do primeiro bloco do programa Ponto de Vista. Nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo aqui a professora Tainá Agrippina. Tainá, eu queria primeiro agradecer a sua presença, Eu que tá? agradeço. Você que ficou incumbida de contar um pouquinho do início, né, da história de vocês. No segundo bloco, a sua irmã, a José, vai falar um pouquinho sobre esse evento que vocês estarão participando em Curitiba. Mas primeiro, parabenizar você, a sua irmã, esse amor que vocês têm quando vocês falam da dança, vocês falam com vontade, com amor. Né, dá para perceber que realmente é a alma de vocês. Então, que vocês trilhem esse caminho fantástico de levar a dança, de levar realmente conhecimento a essas crianças, esses jovens. E com certeza que possamos receber vocês mais vezes aqui, quem sabe até trazer a equipe aqui, né? Uma parte das meninas aqui para fazer uma apresentação aqui no estúdio. Legal. Né? Mas olha, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV. Eu que agradeço, Glaucio, Lucas, pelas palavras. Assim, concordo muito com o que você disse agora. É exatamente isso. A gente precisa aí de apoio da prefeitura para a gente conseguir aí levar em frente o nosso trabalho e trazer a cultura para a cidade. Eu não tenho dúvida quanto ao apoio, né? O vereador tenho certeza que estará à disposição, a Câmara Municipal estará à disposição para, como disse o vereador Lucas Atano, né, articular, né, junto do poder público, iniciativa privada, criar situações para que vocês realmente tenham esse espaço, né, mais do que justo para poder se apresentar, fomentar, né, todas as várias formas as expressões, né, não só culturais, mas também artísticas. Então, eu acho que é função da TV Câmara, como eu disse, abrir espaço, mostrar o que temos aqui, e eu não tenho dúvida quanto ao apoio da Câmara Municipal, né, vereador? Sem sombra de dúvida. Agradecer de novo, Tainá, pela participação no primeiro bloco, a confiança de estar aqui com a gente, contando a sua história, a história do Estúdio G, apresentando as suas mais de 160 alunas. Só uma curiosidade para encerrar o bloco, claro. Estava conversando com elas antes do programa começar, tanto com a Josi quanto com a Tainá, e a Josi estava me contando que tem alunas de mais de 20 anos, que às vezes já estão estudando fora, e que quando estão na cidade, tia, posso passar aí para me apresentar? Inclusive, ontem aconteceu isso. E é o sentimento que a professora falou mesmo, de família, né? Claro. De ser uma segunda família, de ser um segundo lugar que eu me sinto bem de estar ali. Então, poxa, isso é um depoimento mais do que gratificante. Se para nós de ouvir é gratificante, imagina elas que vivem aquilo lá. Então, parabenizar o trabalho que vocês realizam mesmo e Deus abençoe e continue por muito mais tempo. Obrigada. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, recebendo no primeiro bloco a professora Tainá Agrippina, do Estúdio G, na Espaço de Dança, falando um pouquinho sobre a história da escola. E no segundo bloco vamos receber a professora José Agrippina, falando sobre esse importante evento, onde nós teremos aqui as representantes da cidade, representantes do Estúdio G, que estarão aqui fazendo a diferença, né, representando a cidade de Tupã em Curitiba, agora no mês de julho. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.